Tá. As matrículas vão ser feitas no final desse semestre ou no início do semestre que vem? Sabe me dizer Olha, alguma coisa? querida, acreditamos que as matrículas aconteçam ainda no final desse semestre. Acreditamos, mas ainda não tem nada colocado. Então, assim, isso tudo eu vou sabendo e vou conversando com vocês, tá? Eu vou deixando claro aqui para vocês e talvez vocês recebam alguma coisa, mas assim que eu souber dessas informações todas, né, eu vou informando vocês, sim, pode deixar, tá? Bom, outra coisa também, não deixem de responder, eu acho que já deve estar aparecendo para vocês, quando vocês entram no CAGR, deve estar aparecendo aquele formulário, aquele questionário do Coleta, tá? Então, assim, não são muitas perguntas, tá? Eu já respondi, é muito sobre esse ensino em AD, então eu peço a vocês que vocês dediquem alguns minutinhos para responder, né? Porque a participação dos nossos alunos é muito pequena, né? Então, assim, olha, como a participação é pequena, a gente tem, assim, respostas diante de um volume muito pequeno, né, de posições de vocês, né? Então, seria legal se vocês, né, dedicassem um pouquinho de uns minutinhos e respondessem o questionário, né? Então, eu sei que muitos de vocês dizem assim, professora, mas a gente responde, mas não muda nada. Mas, assim, a gente não pode desistir, né? Eu sempre participo e eu peço muito que vocês participem também, tá bom? Então, um bom dia a todos vocês. Agradeço por estarem todos presentes aqui comigo para mais esse encontro da disciplina de construções rurais. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Vigas, né? Então, nós vamos fazer a aula de hoje Vigas, eu faço uma partezinha teórica, introduzo alguma coisa de exercícios com vocês, tá? E vou deixar uma pequena tarefa, 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Para entregar na segunda-feira que vem. E depois, na próxima semana, a gente vai rever de novo, vai fazer mais exercícios juntos, né? E aí, eu vou deixar mais uma tarefazinha para vocês, mais 2 exercícios, e aí a gente encerra essa parte de exercícios nas tarefas, né? E aí eu acredito que vocês já estejam organizados, preparados para fazer essa nossa segunda avaliação, né? Que vai ser na outra semana, daqui a 2 semanas, né? Então, eu devo também colocar para vocês, naquela parte que eu tenho no Moodle, com exercícios complementares, atividades complementares, eu devo deixar exercícios para vocês treinarem, né? Então, sobre os conteúdos que vão ser cobrados nessa nossa segunda avaliação, né? Então, a gente tem fundações, né? Para essa segunda avaliação, aquela parte de instalações hidráulicas, aquela parte de instalações sanitárias, aquela parte teórica que eu deixei para vocês dos revestimentos, paredes, lajes. Aí a gente tem tanques sépticos, cisternas, que tem uma parte prática também, e encerrando com as vigas, que é a última parte do nosso conteúdo, né? Então, eu devo deixar alguma coisa de exercício para vocês também, para vocês treinarem, né? Para vocês estudarem, para ajudar vocês a estudar, tá? Então, vou começar com a parte teórica, ela não é muito longa, né? Eu vou usar um pouco a lousa com vocês, para a gente explicar algumas coisas, né? Que fica melhor também, e peço que vocês anotem, né? No caderno de construções, as coisas que nós vamos apresentar aqui, que é importante que vocês tenham um registro feito por vocês, né? Eu acho que ajuda depois a compreensão, né? Facilita quando vocês forem estudar também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ver se ele já está aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Ah, tá. Já está aqui. Ah, não, só o exercício. Cadê aqui? Só um minutinho que ele vai abrir para eu conseguir compartilhar com vocês. Mas esse material, de novo, eu repito, né, que vocês já têm esse material disponível, né, lá no Moodle, tá? Eu deixo tudo direitinho lá para vocês. Então, vamos lá. Quando já estiver aparecendo para vocês, vocês
Por gentileza, me avisem. Vocês já conseguem ver? Sim? Sim. O Beleza, meu tá muito obrigada. preto. Deve estar entrando. Abriu? No meu ainda não. Prof, eu vou sair e daí eu entro de novo, tá? Eu acho Tá. que pode ser que eu tô vendo. Deve ser internet, né? O pessoal tá vendo já o dimensionamento de vigas? Se vocês escreverem, eu não consigo saber, tá? Porque quando eu estou compartilhando, eu não enxergo mais vocês. André, você já estão enxergando? Sim, sim. Tá. Então, meus queridos, sobre o dimensionamento de vigas, é interessante que a gente saiba o seguinte, né? Vocês se lembram, quando a prof conversou com vocês a respeito dos pilares, vocês lembram, né? Que a prof falou assim, olha, os pilares, eles flambam. Vocês lembram, né? Os pilares, eles são aquelas estruturas que normalmente trabalham na vertical, são estruturas compridas, né? E vocês lembram que a gente estudou os pilares e a prof falou muito para vocês a respeito da flambagem dos pilares, aquela barriguinha que ele faz, né, quando tem uma estrutura bastante esbelta, né, então, e que, de repente, a carga, o nível de solicitações que a gente tem, né, sobre essa estrutura, ele está, né, fora do dimensionamento, né, então, ele pode flambar, né, então, fazer aquela barriguinha, né, então, fazer aquela flexão, aquela barriga, né, no seu sentido de comprimento, né. Agora, as vigas, elas se comportam semelhante, né, porque também são estruturas bastante delgadas, né, só que elas, diferentemente dos pilares, normalmente elas trabalham na horizontal, né. Então, se vocês olharem a figurinha que a prof colocou ali, eu tenho as cargas, vamos pensar no telhado, vamos pensar na viga, na linha do telhado, né, da tesoura, e aí vocês vão fazer uma analogia interessante, né? Então, a linha do telhado é como se fosse uma viga, né? E quando ela recebe as cargas do telhado, por exemplo, o pendural, que fica colocado ali na parte, né, superior ali a essa linha, né? Então, ele comprime essa linha, e aí, assim, ó, é uma estrutura, imagine, né, que uma estrutura que recebe uma carga de compressão sobre ela bastante grande, né, e como ela é tracionada pelas estruturas ali de apoio, né, então ela pode flexionar, ou seja, pode fazer essa barriguinha, tá, que é indesejável, né, para as nossas condições. Então, na verdade, o dimensionamento das vigas, semelhante ao que a gente falou para os pilares, eu não quero que o pilar flambe, eu não quero que a viga flexione, eu não quero que forme essa barriga, né? Eu quero que essa estrutura se mantenha íntegra e, como ela foi projetada para trabalhar na horizontal, ela fique absolutamente retinha, certo? Então, esse nosso encaminhamento pensando no dimensionamento da estrutura, tá? Então, assim, normalmente, né, as vigas, como eu falei para vocês, são peças que são solicitadas à flexão, né, e elas devem resistir esforços, primeiramente, perpendiculares ao seu comprimento, como eu estou mostrando ali naquela figurinha, né, aquela flechinha comprimindo a viga, né, de forma perpendicular ao seu comprimento, e aí eu digo para vocês assim, que a resistência à flexão, ou seja, a formação dessa barriga, ela é uma combinação de uma resistência à compressão e uma resistência à tração que essa viga deve apresentar. Então, assim, ela não flexiona porque, prioritariamente, ela vai resistir aos esforços de compressão das cargas que pesam sobre ela e deverá resistir também aos esforços de tração, né, as estruturas que a tracionam, né, pense lá nos apoios, nos pilares, né, que estão também tracionando essa estrutura. Então, eu digo para vocês o seguinte, né, do ponto de vista teórico, que a gente vai fazer até um desenho aqui, né, na lousa, para a gente poder entender, essa viga, ela é dividida no seu sentido de comprimento, né, então a gente diz que na parte central, né, ela é dividida no seu sentido de comprimento por um plano horizontal,
né? E esse plano, ela vai definir o que a gente chama de superfície neutra, né? Então, assim, dessa superfície, ou desse plano horizontal, que passa exatamente no meio desse comprimento dessa viga, então, assim, eu tenho o quê? Teoricamente, né, eu tenho a parte superior da viga, né, a parte de cima dessa superfície neutra, ela deverá resistir prioritariamente aos esforços de tração, aliás, de compressão, e a parte inferior, né, abaixo dessa superfície neutra, normalmente a gente diz que os esforços, a resistência que ela deverá apresentar, seriam prioritariamente aos esforços de tração. E aí, combinado as duas, ela resistiria à flexão, ou seja, ela não faria essa barriguinha, né? Eu vou parar de compartilhar, e aí eu vou fazer um desenho com vocês na lousa, para vocês entenderem direitinho o que a prof está falando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu já coloquei vocês aqui no quadro, já estava falando com vocês em pé, né? Já vou colocar vocês numa posição em que vocês vejam todo o quadro. Tá bom assim para vocês? Vocês conseguem ver o quadro direitinho? Sim? Tranquilo? Então, vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem, né? O que a prof falou, né? Eu tenho a viga, certo? Essa estrutura aqui é a nossa viga, tá? E aí, eu tenho o quê? Eu tenho, esquematicamente, eu tenho desse lado, minimamente, né? E desse lado, os nossos pilares, que na verdade são as nossas reações de apoio, né? Então, eu vou chamar de apoio A, reação de apoio B, tá? Então, aí eu tenho as cargas, né? Eu tenho as cargas que atuam ao longo da viga e as cargas concentradas que atuam também sobre ela. Então, eu tenho, na viga, eu tenho um conjunto de coisas, né? Eu tenho a carga uniformemente distribuída, que atua ao longo do próprio vão e também pode ser incluído ali o próprio peso da viga, e eu tenho também as cargas concentradas, que têm localização pontual. Então, por exemplo, se eu vou apoiar numa viga, né, outras vigotas, por exemplo, imagine num telhado que eu vou colocar a caixa d'água na estrutura de apoio aqui, na parte superior aqui, entre o telhado e o início, né, da parte onde eu tenho o pé direito, né? Então, na parte superior, contida ali naquela área de telhado, eu vou colocar a caixa d'água, né? Então, essa caixa d'água acaba ficando apoiada por vigotas, né, que vencem em determinado vão, e esses pontos de apoio nessa viga maior, né, digamos que eu tenho um ponto de apoio aqui e um ponto de apoio aqui, né, para colocar umas vigotas para assentar essa caixa. Então, estas cargas, esses pontos de apoio, eles seriam considerados cargas concentradas, tá? Então, seriam cargas concentradas. Mas, além disso, eu tenho o que a gente chama de carga uniformemente distribuída ao longo de todo o comprimento dessa viga. Então, vamos entender aqui o que acontece e aonde está aquele tal plano, aquela superfície neutra, aquele plano horizontal neutro. Então, eu vou cortar aqui, ó, eu vou fazer um corte aqui, ó, vou seccionar aqui, tá? E essa parte aqui, ó, eu vou fazer maior aqui embaixo, ó. Então, isso aqui, ó. Essa nossa viga estaria aqui, ó. Eu tenho a reação de apoio A, tá? E aqui, o que eu digo para vocês, né? Aqui, então, passaria o que a gente chama de eixo neutro, superfície neutra, que corta exatamente ao meio essa estrutura, ao longo de todo o comprimento da viga, né? Essa estrutura. Então, eu vou olhar aqui, ó, vou chamar de ponto A, esse ponto que eu cortei aqui, e vou virar aqui, vocês vão olhar aqui a seção da minha viga, tá? Então, esse ponto A eu virei, aí eu tenho, ó, essa área aqui superior e vamos fazer aqui essa área inferior aqui, né? Então, o que eu tenho, né? Normalmente, a gente tem, né? Lembra que eu falei? A resistência à fricção, ela é um conjunto, né? Um conjunto de resistências. Então, a estrutura vai vencer os esforços de compressão, então, as forças que estariam sendo recebidas, os esforços de compressão que estariam atuando sobre essa estrutura, seriam recebidos e resistidos pela parte superior dessa viga,
né? Acima desse eixo neutro, que corta exatamente no centro, e a parte inferior, né? A gente teria o quê? As cargas todas sendo aplicadas, né? As cargas de tração, né? Porque, enfim, os apoios aqui, ao mesmo tempo que eles sustentam, recebem as cargas, eles tracionam a estrutura de viga, né? E aí, na outra direção, eu tenho os esforços, as cargas de compressão. Então, assim, ó, na verdade, os esforços de compressão estariam, teoricamente, sendo vencidos por essa parte e os de tração aqui, né? E o conjunto como um todo resistente à flexão, porque eu não quero que isso aqui flexione, não quero que isso aqui forme aquela barriga, porque isso aí poderia levar a um colapso da estrutura, né? Essa estrutura poderia romper. Então, todo o dimensionamento é função desses esforços, da resistência a esses esforços de compressão e tração e, em última análise, os esforços, né, de flexão, para que eu consiga dimensionar essa seção capaz de resistir, capaz de manter essa estrutura íntegra e, se ela é disposta na horizontal, que ela fique na horizontal e permaneça na horizontal sem formar essa flexão, sem estar sujeito a esse efeito, né? Então, assim, a gente tem cálculos também que a gente dimensiona o que seria essa flexão máxima permitida sem entrar nesse risco que eu estou falando para vocês, né? Então, mesmo no dimensionamento, a gente também pode calcular isso, né? Mas isso aí são centímetros, coisa muito diminuta, né? Eu não estou falando em algo que venha a arquear essa estrutura e colocar em risco, né? Porque, como eu falei, o dimensionamento é todo feito na busca de uma seção adequada, capaz de resistir a esses esforços de compressão e tração, né? Então, aí, resistir aos esforços de flexão, né? Que é o conjunto dos dois, tá? Então, é isso que eu quero fazer. Aí, o que eu tenho, né? Esse conjunto, né, que se forma aqui de resistências à compressão e tração, né, eu chamo de momento resistente da viga, tá? E aí, assim, esse momento resistente, ele tem que ser equilibrado com o que a gente chama de momento fletor, que causa vamos dizer, essa flexão. Então, quando eu calculo as coisas, eu equaciono as coisas de forma igualitária, né, igualizada, então o que acontece? Ela se mantém em equilíbrio, tá? Agora, não esqueçam também que essa estrutura, ela não está sozinha, né? Ela está também sujeita a outros elementos externos, né? Então, por exemplo, o próprio material do qual é construído a viga, aqui eu estou falando de viga de madeira, né? O próprio ambiente em que ela está, a presença de ventos, vários efeitos externos, né, que somados a esse momento resistente da viga, e que aí tem também, né, momento resistente igual, né, semelhante ao momento fletor dessa viga, que juntamente com esses fatores externos que eu falei para vocês, que não tem relação diretamente com as cargas que estão atuando aqui, né, são outras coisas, né, então a gente tem o que a gente chama de momento fletor máximo, que é o que a gente calcula aqui, para a gente poder dimensionar esta seção aqui. Então ela vai ter resistência, vai vencer esse momento resistente, esse momento fletor na própria viga, os efeitos externos somados aqui, então a gente tem o momento fletor máximo da viga, tá? Que daí vai equacionar o quê? Vai levar em consideração no cálculo a tensão admissível à flexão da madeira, do material no qual a gente vai construir essa viga, tá? E vai também considerar ali o que a gente chama de momento resistente, que é o que eu já falei para vocês ali. E o momento resistente é através dele que a gente chega, por exemplo, se eu quero uma seção retangular, eu vou saber qual é a dimensão de sua largura, de sua base, de sua altura, e a seção propriamente dita, né? A seção do retângulo, tá? Se eu tenho uma seção circular, tá? Então, essa viga, eu vou calcular o diâmetro normalmente dessa viga e, em seguida, consigo determinar essa área aqui, né? Essa área, essa seção
correspondente. E se eu for trabalhar, por exemplo, com uma viga quadrada, de seção quadrada, eu também vou determinar, a partir do momento resistente, que eu vou calcular, né, a medida desses lados, e depois, consequentemente, conseguirei calcular a seção desse quadrado, né? Então, assim, normalmente, a gente, para as estruturas de madeira, não é que não existam outros perfis, outras possibilidades. Existem, mas não são tão comuns, né? Eu vou normalmente utilizar as vigas de seção retangular, ou circular, ou quadrada. Então, na retangular, eu preciso saber base e altura dessa seção. Numa seção circular, normalmente eu preciso saber o diâmetro dessa estrutura. E numa seção quadrada, eu preciso saber qual é a medida dos lados, né? E então, eu consigo determinar, olha, é tanto de diâmetro, ou é tanto de base e altura, ou é tanto de lado, né? Que vai me dar uma seção de tantos centímetros quadrados no quadrado, tantos centímetros quadrados na circunferência, tantos centímetros quadrados na estrutura retangular. Então, basicamente, é isso, tá? Eu vou mostrar aqui a continuidade para vocês. Ficou claro para vocês onde que a gente quer chegar? Vocês conseguiram entender? Parece difícil, mas não é, viu? É bem tranquilo. A gente tem que ter em mente que a gente precisa conhecer, né? A gente precisa e quer saber qual é o diâmetro que eu preciso ter dessa estrutura, ou esse lado aqui, e aí a gente precisa entender que ações, que resistências ela tem que apresentar, que resistências ela tem que oferecer a determinadas situações que eu tenho ali, né? Impostas pela própria estrutura, né? Pelas cargas do ambiente em que ela se encontra. E, vencendo isso, eu tenho um valor, né, de expectativa, que a gente chama de momento fletor máximo, que é o conjunto desse momento resistente, ou momento fletor da viga, mais as forças externas, né? Então, eu tenho o momento fletor máximo, e aí, então, eu consigo, a partir dele, dimensionar essa estrutura, né? Lembrando sempre que em todo cálculo vai estar embutido ali, lembra que eu falei para vocês? A tensão admissível à flexão. Por quê? Porque eu não quero que aquela barriguinha se forme. Assim como eu não quero que aquela barriga se forme, né, no pilar, que ele não pode flambar, aqui a viga não pode flexionar, tá? Eu vou voltar aqui na parte teórica, para vocês acompanharem o que a prof está falando. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Deixa eu ver aqui. Sabrina, você conseguiu enxergar, querida? Tá parecendo normal. Agora você está enxergando? Ah, não, não era eu, era... Esqueci o nome dela. Quem que tá falando? Não, é que não era eu que não tava vendo, era a Amanda. Não era Amanda, como é que Era Amanda? Evelyn. Ah, Evelyn. Agora tá enxergando então, Evelyn? Você tá enxergando também, Sabrina? Era a Natália Sim, que aqui tá não estava parecendo normal. enxergando. Ah, tá, era a Natália? Você enxergou agora, filha? Natália, isso. Sim, prof, eu Tá tô enxergando? enxergando. Ah, então tá bom. Assim, ó, se vocês não enxergarem alguma coisa, gente, por favor, me chamem, né? De novo eu digo, né? Quando eu tô compartilhando, não adianta vocês escreverem porque eu não enxergo, né? Então eu só vou enxergar a tela aqui que eu tô compartilhando com vocês. Se eu for enxergar vocês ao mesmo tempo, a tela fica muito pequena, daí é ruim para vocês, tá? Então aqui o que eu falei tá na sequência, né? A prof tinha falado aqui, ó, da superfície neutra, aí a prof comentou com vocês do momento resistente, do momento fletor máximo, né? Que conjuga as duas coisas, e depois eu falei para vocês, então, da questão da seção transversal, né? Que a gente, é esse o nosso objetivo, tá? E aí eu vou colocar para vocês aqui na lousa o primeiro cálculozinho, que é o cálculo do momento fletor máximo, que é a função da tensão admissível à flexão do material, do qual a gente vai construir essa viga, né? E do módulo da seção, né? Que daí a gente vai calcular o que a gente chama de momento resistente da viga, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? E esse momento resistente, ou esse módulo
né? Que eu tô, aí, ó, esse módulo da seção, né? Aí é o que isso daí? Vocês lembram daquele izinho que a gente usava para o dimensionamento dos pilares? O momento de inércia, ele entra aqui de novo para eu poder calcular a seção da minha viga, tá? E aí eu tenho mais esse C1, né? Que é, lembrem bem, né? Eu fiz o desenho aqui para vocês, é a distância do eixo neutro à extremidade superior ou inferior da viga. Então, como ele divide exatamente no meio a viga, né, no seu sentido de comprimento, então a medida que eu tenho do eixo neutro até a parte superior, ou do eixo neutro até a parte inferior da viga, tem o mesmo valor, tem a mesma medida de distância, né? Então, esse S, que é por onde eu vou calcular a seção e, consequentemente, depois as medidas que me interessam, né? Diâmetro, base, altura, ou lado da viga, né? Ele leva em consideração, então, coisas que vocês já conhecem, o momento de inércia e esse novo componente, que é essa distância do eixo neutro a qualquer uma das extremidades, seja ela superior ou inferior da viga, tá? Então, eu vou fazer uma anotação aqui para vocês, e em seguida, eu já vou fazer a anotação aqui, a nomenclatura e a representação das cargas, né, para vocês conseguirem entender como é que nós vamos fazer aqui a identificação do esquemazinho da nossa viga, aonde entram as cargas concentradas, como é que a gente enxerga as cargas uniformemente distribuídas, para a gente começar a fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá. E aí, aqui, eu paro, eu volto a compartilhar com vocês, para vocês enxergarem a louça, tá? Então, até aqui, tudo bem? Tranquilo? Bom, Tranquilo, prof. tranquilo, né? A prof estudou bastante para conseguir falar em EAD para vocês sobre esse tema, né? Para vocês poderem entender bem certinho. Então, vamos lá. Então, olha lá. O primeiro cálculo que eu falei para vocês, né? O momento fletor máximo. Então, vou anotar aqui. O momento fletor máximo, né? É o quê? É o produto da tensão admissível à flexão do material, o Fzinho. Isso aqui é tabelado, viu, queridos? A tensão admissível à flexão é que nem a tensão admissível à compressão, paralela às fibras, transversal às fibras, ou a tensão, a tração, todos esses valores são tabelados e são obtidos no laboratório, né, para cada tipo de madeira, tá? Então, tensão admissível à flexão. Vocês estão enxergando, queridos? A louça? Tá bem claro? Vezes o nosso S lá, que é por onde nós vamos sair no dimensionamento da seção, né? E aí eu falei para vocês, né? Esse S vai ser o quê? Vai ser o quociente do momento de inércia pelo C1, né? Então, onde o momento de inércia é aquele nosso conhecido, né? E aí, que eu mostrei para vocês lá no dimensionamento dos pilares, e o C1, então, é a medida, né? Entre o eixo neutro a qualquer uma das superfícies, tá? Então, vamos entender aqui como é que eu vou calcular esse S, né? Vamos entender aqui. Então, esse S, né? Eu vou separar aqui, ó, essas duas coisas aqui, para vocês guardarem, anotarem. Então, assim, antes de eu dar a fórmula direto para vocês, né, do S, do momento resistente aqui, eu vou mostrar para vocês de onde sai, como é que a gente entende isso, tá? Porque eu tenho no material de vocês, eu já desci o formulário pronto. O momento de inércia e daí o momento resistente. Mas eu vou mostrar para vocês de onde sai, para ficar um pouco mais claro, né? Para vocês não ficarem com dúvida, né? Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma estrutura retangular, né? Então, vocês se lembram que o I da estrutura, ou o momento de inércia dessa seção retangular, é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Vocês lembram dessa forma que a gente usou para os pilares? E aí, o que eu tenho, né? Eu vou fazer a estrutura retangular maiorzinha aqui para vocês, ó. Então, assim, quando eu vou calcular uma estrutura retangular, né? Eu vou passar aqui o eixo neutro no centro, tá?
E aí eu tenho uma viga que tem altura e uma viga que tem base, né? Então, esse C1 seria essa medida do eixo neutro a qualquer uma das superfícies. Então, eu tenho C1 aqui, C1 aqui. E que, olhando para essa figura, qual seria a medida desse C1? Então, seria a altura dividido por 2, a altura dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho a altura total, né? Como eu divido pela metade, então eu tenho na parte de cima H sobre 2, na parte de baixo H sobre 2, que seria o nosso C1. Então, olha, o C1 vai ser igual a H sobre 2, tá? Então, qual é o valor do momento resistente do S, né? Para essa situação? Seria base vezes altura ao cubo, dividido por 12, dividido pelo C1, que é H sobre 2, certo? Então, matematicamente, isso aqui fica como? Eu mantenho essa primeira equação aqui, ó, essa primeira parte da equação aqui, né, do cálculo, e passo a segunda invertida. Vocês lembram disso, da matemática? Então, o que faz com isso, né? Isso aqui me possibilita cortar um H desse e cortar o 12 com esse 2. Então, na verdade, eu tenho B vezes H ao quadrado dividido sobre 6. Então, esse momento resistente, esse S do cálculo, quando eu tenho uma estrutura de seção retangular, eu vou calcular dessa forma. Base vezes altura ao quadrado dividido por 6. Ficou claro para vocês? Vocês não tá? Posso apagar? Só um minuto, prof. Quer que a tela? Ou tá bom assim? Então, o S vai ser calculado assim, quando a seção for retangular. Posso fazer o próximo? Sim. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer o cálculo considerando que a minha seção seja circular, tá? Então, agora, a seção é circular. Então, o momento de inércia da seção circular é π vezes o diâmetro a quarta sobre 64, certo? E aí, olhem bem, quando eu tenho a seção circular, vou dividir ela exatamente no meio, né? Vou passar o eixo neutro no meio. Então, o que eu tenho? Nessa parte de cima, eu tenho C1, nessa parte de baixo, eu também tenho C1. Quando eu divido, considerando o diâmetro, seria o diâmetro sobre 2 e aqui o diâmetro sobre 2. Se eu usar o cálculo com raio, eu posso dizer que é o raio, né? Ou o diâmetro sobre 2. Então, o C1 nesse caso vai ser o diâmetro sobre 2. E aí, como é que fica o cálculo? Olha bem. O S, ou o momento resistente, vai ser, né? Vou fazer maior aqui. Vou fazer aqui em cima. O S vai ser, né? π vezes o diâmetro a quarta sobre 64. E aí dividido pelo diâmetro sobre 2. Aí, da mesma forma, eu vou fazer aqui, né? π vezes o diâmetro a quarta sobre 64 vezes a segunda invertida, 2 sobre d, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou poder cancelar aqui
e cancelar aqui. Então, a equação vai ficar π vezes o diâmetro ao cubo sobre 32, certo? Então, quando a estrutura é circular, né, e eu for usar essa fórmula aqui com o diâmetro, né, analisando a figura aqui, C1 será diâmetro sobre 2 e diâmetro sobre 2, tá? Então, olhando aqui a nossa fórmula, a gente vai ter o S lá, π vezes o diâmetro ao cubo sobre 32. Sim? Alguma dúvida, queridos? Anotaram? Posso fazer a estrutura quadrada? Então tá. Pode, prof. Posso? Então tá. Então eu vou fazer a quadrada agora. Vou apagar aqui, para não confundir vocês, tá? E aí eu vou fazer o cálculo quando a estrutura for de seção quadrada. Então aqui, ó, o I vai ser A quarta sobre 12. E o C1, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho a estrutura quadrada, certo? Passo aqui o eixo neutro. Toda essa dimensão seria L. O C1 eu tenho aqui, né? C1. Então, isso aqui vai ser L sobre 2. Isso aqui será L sobre 2. Portanto, o C1 será o quê? L sobre 2, né? Ou A, vamos pensar aqui? Vamos usar a mesma letra? A sobre 2, A sobre 2, né? A sobre 2. Vamos usar a mesma letra. Então, como é que vai ficar isso aqui? O S vai ser A quarta sobre 12 dividido por A sobre 2. Isso aqui será A quarta, vou manter, né? A quarta sobre 12 vezes 2 sobre A. Então, de novo, né? Eu vou cancelar o A aqui, cancelar isso aqui. Então, eu vou ter A ao cubo sobre 6. Certo? Então, para a estrutura quadrada, momento resistente, o S, vai ser A ao cubo sobre 6. Ficou claro para vocês? Tranquilo? Então, nós temos as 3 fórmulas básicas aqui, que a prof também colocou para vocês no material, tá? Vocês têm no material, na tarefa de vocês, a prof colocou bem certinho todo esse formulário aqui. Vocês já copiaram? Sim, prof. Sim? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na tarefa, aonde que está isso aqui, para vocês conseguirem se encontrar, tá? Vamos ver a tarefa aqui, ó. Quando vocês forem fazer a tarefa, então aqui, ó. Vocês já conseguem ver o compartilhamento? Então aqui, ó. Sim, Consegue, André? sim. Olha, então a prof já colocou aqui para vocês. Perceba aqui na minha tabelinha, né? Então eu tenho o momento de inércia, onde eu saí. Aqui eu tem os desenhinhos, né? Aí eu coloquei lá os valores de C1 e aqui o momento resistente de cada uma. Vocês viram? Nós chegamos exatamente naquilo que vocês
Caiu a internet, mas eu já tá conectada no celular de novo, tá? Então já tá, aí não tem perigo, certo? Então vamos lá. Então, na continuação aqui, eu vou mostrar para vocês, então, a nossa representação, né, das cargas aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente interpreta cada um dos esquemas, tá? Então, vamos lá. Então, assim, ó. Vamos ver aqui. Eu vou representar com vocês primeiro as cargas concentradas. Então, assim, eu tenho uma viga simplesmente apoiada, aqui são as reações de apoio, e aí eu vou colocar a minha viga aqui, tá? Aí, o que eu tenho, né? Eu tenho a reação de apoio A, tá? Que são os pilares, né? E a reação de apoio B aqui, certo? Aí, como é que nós vamos representar essa carga concentrada? Ela pode estar aqui, é uma carga P, né? Medida em quilogramas força, tá? E aí eu coloquei ela aqui no centro do vão, tá? Mas aí, assim, olha, eu posso ter várias situações, né? Depende da minha necessidade. Eu posso ter uma única carga centralizada no vão, ou eu posso ter uma carga centralizada, mas mais... O Wi-Fi entrou e derrubou o sinal. Vocês estão enxergando agora? Sim. Agora eu desliguei o Wi-Fi e deixei vocês só no celular. Eu tinha deixado os dois ligados, mas agora eu desliguei. O Wi-Fi está só direto com vocês aqui, tá? Então, assim, ele não deve derrubar mais nada. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa anotação de carga concentrada. Então, eu posso ter uma centralizada, eu posso ter uma única fora do centro, eu posso ter mais de uma, eu posso ter duas, eu posso ter número par, número ímpar de cargas. Então, assim, a situação em que eu precisar, né, que eu tiver na prática, eu vou desenvolver isso aqui nos meus cálculos, tá? E aí eu tenho como calcular, né? Lembra que eu falei para vocês o momento fletor máximo, né, desta carga concentrada, e também tenho como calcular quanto é a carga que cada uma das reações de apoio irá carregar. Vou mostrar para vocês, tá? Então, essa é a carga concentrada, a anotação, né? Aí, eu posso ter também a anotação aqui, ó. Eu tenho uma viga simplesmente apoiada. De novo, eu tenho as reações de apoio A e B, né? E aí eu tenho o quê? Como é que eu faço a anotação da carga uniformemente distribuída? Dessa forma aqui, ó, tá? Então, essa é a forma de eu indicar a carga uniformemente distribuída. E aí, essa carga uniformemente distribuída, eu geralmente chamo de Q, e ela é dada em quilogramas força por metro, né? A cada metro, certo? Então, é assim que funciona, tá? Eu tenho a anotação de carga concentrada, eu tenho a anotação de carga uniformemente distribuída, e aí, como as vigas estão sujeitas a esses dois esforços, que eu já falei para vocês, né, porque ela deve resistir à fricção, então a combinação dos dois vai ficar assim, ó. Como é que nós vamos anotar? Vai fazer a anotação. Viga simplesmente apoiada, reação de apoio A, reação de apoio B, aí eu tenho aqui, ó, a carga uniformemente distribuída, né, com as flechinhas aqui indicando, certo? E aí eu tenho o quê? A carga, então aqui seria a carga Q, né, uniformemente distribuída, e aqui a carga P,
concentrada. Então, aqui eu tenho o conjunto dos dois, né? Aqui em separado, carga concentrada, aqui só uniformemente distribuída, e aqui é o que acontece na prática, né? Carga concentrada e a carga uniformemente distribuída, incluindo aqui o peso próprio da viga. Sim? Conseguiram fazer a anotação dos desenhos? Agora, eu vou fazer um exercício com vocês que está na nossa... Eu posso passar para o exercício? Vocês já anotaram? Espera só um pouquinho, prof. Isso, espero. Uhum. Espero sim. Então, aqui, carga concentrada, carga uniformemente distribuída, e aqui o conjunto das duas. Carga uniformemente distribuída mais carga concentrada. Podemos fazer o exercício agora? Agora pode. Então tá. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês, enquanto isso, o exercício, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ele já está aqui. Tá aqui, ó. Enquanto isso, vocês já vão... Eu já apago a luz e já vamos começar a fazer. Então, vocês já estão conseguindo ver os exercícios, né? Aí eu vou fazer o primeiro. Olha, conforme o esquema da viga apresentado, contendo carga concentrada, determine as reações de apoio, tá? Então, eu vou fazer o primeiro só considerando carga concentrada e vou calcular só a reação de apoio dessa carga concentrada, tá? O segundo exercício, eu vou fazer um esquema onde eu vou só mostrar para vocês a carga uniformemente distribuída e vou calcular qual é a contribuição dessa carga uniformemente distribuída para cada uma das reações de apoio. E o terceiro, aí sim, eu já vou concluir, né? Vou apresentar um esqueminha onde ele vai ter uma carga concentrada, também uma carga uniformemente distribuída, e aí eu vou calcular as reações de apoio, certo? O que cada um dos apoios vai ficar responsável em termos de carga. Eu vou calcular o momento fletor máximo, e aí, supondo que essa viga será construída de peroba rosa, onde a tensão admissível à flexão é de 135 kgfs por centímetro quadrado, eu vou determinar teoricamente as dimensões da sua seção transversal, tá? E essa consideração eu vou fazer para uma seção circular, tá? Então, eu vou fazer esses 3 exercícios aqui com vocês. Então, eu peço que vocês anotem aqui os esqueminhas que a prof vai mostrar para vocês na lousa, tá? Então, o primeiro exercício, né, o primeiro exemplo, é esse aqui, ó. Então, eu tenho uma viga simplesmente apoiada, tá? E eu tenho a reação de apoio A e a reação de apoio B, certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um vão a ser vencido de 4 metros, e aí a carga concentrada, ela está posicionada bem no centro desse vão. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho até a carga, e da carga até o outro apoio, eu tenho 2 metros e 2 metros, certo? Então, eu vou calcular qual é o valor dessas reações de apoio, qual é a carga que eles estão recebendo dessa carga concentrada no centro do vão. Então, vamos lá. Nesse caso, como eu tenho a carga concentrada no centro do vão, então a gente sabe que a reação A, né,
vai ser igual à reação B, e vai ser o quê? Vai ser a carga P que eu tenho, e que eu vou até colocar um valor para vocês, de 600 quilogramas força, dividido por 2, porque são 2 apoios, tá? Então, eu tenho a carga P dividida metade cada lado. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 600 dividido por 2, então eu vou ter uma carga de 300 quilogramas força sobre cada uma das minhas reações de apoio, tá? Então, essa é a carga concentrada nessa situação, centro de vão, tá? Esse é o primeiro exercício. Conseguiram entender? Tranquilo? O segundo, nós vamos trabalhar os valores das reações de apoio, considerando só uma carga uniformemente distribuída. Então, de novo, eu tenho as reações de apoio, a minha viga simplesmente apoiada, e aí eu tenho aqui, ó, a minha carga uniformemente distribuída, tá? E aí, eu tenho um vão a ser vencido de... Não posso esquecer das reações de apoio, né? Vou colocar RA, RB, certo? O vão a ser vencido será de 6 metros, tá? E aí, aqui eu não tenho carga concentrada, né? Então, hipoteticamente, eu só tenho a carga uniformemente distribuída, que nesse caso será de 400 quilogramas forças por metro, para cada metro. Então, vejam bem, na carga uniformemente distribuída, ela sempre será calculada da mesma forma, né? Porque ela não depende da carga concentrada. Então, a carga concentrada é calculada de uma forma e a carga uniformemente distribuída de outra maneira. Ela sempre será a mesma, independente da posição e da quantidade de carga concentrada, tá? Então, vai ser o quê? Então, vai ser RA, né? Ou a reação de apoio A, vai ser igual a RB, que vai ser igual a carga uniformemente distribuída, multiplicado pelo comprimento total do vão, dividido pelos 2 apoios. Então, neste caso, RA vai ser igual a RB, que vai ser igual aos 400 vezes 6, dividido por 2, não é isso? 6 é o comprimento interno do vão. Então, eu vou ter aqui, ó, 400 vezes 6, 2.400, dividido por 2, 1.200 quilogramas força de carga que vão ser suportadas por cada um dos apoios, certo? Então, ó, carga concentrada, carga uniformemente distribuída. Entendido, queridos? Entendido, Andrezinho? Sim. Então tá. Esses moços tudo grande, a prof chama de Andrezinho, né? Vocês anotaram? Sim, prof. Pode ser? Eu vou fazer o terceiro, então. Agora o terceiro eu vou conjugar tudo, tá? Vou calcular a reação de apoio, o momento flutuante máximo, ainda chegar na dimensão teórica da minha sessão, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para vocês. E aí, nós vamos calcular. Então, o terceiro exercício é esse aqui, né? Então, eu tenho exercício, exemplo, né? Eu tenho, de novo, né, as minhas reações de apoio, tá? A minha viga simplesmente apoiada. Eu tenho as reações aqui, ó, RA, RB, anotadinho. Eu tenho um vão, né, vão total, né, de 5 metros, mas eu tenho aqui, ó, a carga uniformemente distribuída, tá? Ó, aqui em cima, tá? Essa carga uniformemente distribuída será de 200
quilogramas força por metro, mas eu tenho uma carga concentrada exatamente no centro do vão. E essa carga concentrada vai ser de 400 quilogramas força, tá? Então, se ela está no vão, no metade do vão, se eu tenho um comprimento total de vão ser de 5 metros, aqui então eu vou ter 2,5 e aqui eu vou ter 2,5, certo? Então, essa é a representação do exercício ali que a gente falou no terceiro número, né? Como é uma perola rosa, né, nome comum, então a tensão admissível à fricção dessa madeira será de 135 quilogramas forças por centímetro quadrado, certo? E ainda tem uma outra informação, né, que a gente tem lá no problema. Eu quero dimensionar uma seção circular, ó. Eu quero uma seção circular, tá? Essa aqui é a nossa seção lá. Nossa seção circular. Tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, que tem lá anotadinho, calcular a reação de apoio. Reação de apoio para a carga concentrada e para a carga uniformemente distribuída. E depois eu somo os dois e sei qual é a carga total que o RH vai estar levando e o RB também vai estar levando, tá? Então, a primeira coisa, ó. Primeira coisa, nós vamos calcular as reações de apoio, tá? Então, eu vou anotar aqui para vocês, ó. Primeiro, eu vou fazer para as cargas concentradas, tá? Cargas concentradas. E aí, como é que é o cálculo? Como a carga está no meio, então, assim, eu sei que a reação de apoio A vai ter o mesmo valor que a reação de apoio B, que vai ser o quê? A carga concentrada que eu tenho, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 400, né, dividido por 2. Então, cada um dos apoios ficará responsável por carregar uma carga de 200 quilogramas força. Correto? Metade para cada um. Aí, eu vou fazer para as cargas uniformemente distribuídas, tá? Então, aqui, cargas uniformemente distribuídas. Uniformemente distribuídas, tá? E aí, distribuídas, tá? Vai ser o quê? RA vai ser igual a RB, que vai ser o quê? A carga Q multiplicado pelo comprimento inteiro do vão, dividido por 2. Então, vai ser 200 vezes o comprimento total 5, dividido por 2. Então, 200 vezes 5? 1.000, né? Dividido por 2, 500 quilogramas força. Então, ó, vou somar as duas. Então, RA será igual a RB, que será igual a 200 da carga concentrada mais 500. Então, isso aqui vai dar 700 quilogramas força das cargas concentradas. Certo? Então, 700 quilogramas força. Entendeu? Sim? Vocês já anotaram? Eu posso fazer a anotação, posso começar o cálculo do momento fletor? Máximo? Pode. Posso? Então tá. Então, vou apagar todas essas coisas, certo? Vamos calcular, então, o momento fletor máximo, tá? Então, como é que vai ser esse cálculo? Lembrando que o momento fletor máximo, né, o momento fletor máximo vai ser o quê? Vai ser a somatória do momento fletor máximo das cargas concentradas
mais o momento fretor máximo das cargas uniformemente distribuídas, tá? Então, vou achar esse valor. Logo, eu vou ter que calcular, então, olha, primeiro, o momento fretor máximo para as cargas concentradas, tá? Momento fretor máximo, aí, cargas concentradas, tá? Daí vai ser o quê? Né? Aí eu tenho uma fórmula, um formulário para vocês, que é aquele formulário que eu tinha passado para vocês, que eu mostrei rapidamente ali nos exercícios, mas depois a prof vai mostrar novamente, tá? Então, esse momento fretor máximo das cargas concentradas, quando a carga concentrada é no centro, vai ser a carga P, eu vou multiplicar pelo comprimento L e vou dividir por 4, esse 4 é da fórmula, tá? E aí, neste caso, esse valor será de 400 vezes o comprimento inteiro do vão, 5, e eu vou dividir por 4. Isso aqui vai dar o quê? 400. Eu vou cortar aqui, vai dar 100 vezes 5, 500. Aí, vamos ver no que é dado isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Eu estou multiplicando a carga, que é em quilogramas força, tá? Ó, vamos ver o que vai dar. Quilograma força, eu estou multiplicando por um comprimento que está sendo dado em metros. Então, o momento fretor máximo é dado em quilograma força metro. Não por metro, mas quilograma força metro, vezes, tá? Então, vou até colocar um xizinho aqui, né? Para vocês saberem, não é por metro, é quilograma força metro. No metro todo, tá? Então, quilograma força metro, tá? Então, é nisso que é dado, tá? O momento fretor máximo. Porque o momento, lembrando lá da física, é uma força por uma distância, né? Então, aqui, o momento fretor máximo também é uma força por uma distância, tá? Então, por isso, quilograma força metro, tá? Aí, eu vou calcular o momento fretor máximo para as cargas uniformemente distribuídas. Então, vou anotar aqui para vocês, ó. Momento fretor máximo, né? E aí, eu vou fazer agora para as cargas uniformemente distribuídas. Cargas, eu vou dividir uniformemente distribuídas. Senão, não vai caber, tá? E aí, esse momento fretor máximo, ele não muda, né? Porque lembra que eu falei para vocês? Se para a reação de apoio com uma carga uniforme distribuída, ela sempre se comporta de uma única forma, aqui também, para o momento, é a mesma coisa, né? Quem sempre vai mudar será para as cargas concentradas, né? Tanto para a reação de apoio, quanto para o momento fretor, né? Máximo. Então, o momento fretor máximo, considerando as cargas uniformemente distribuídas, vai ser, ó, MFU, a gente chama, né? Vai ser a carga vezes o comprimento do vão ao quadrado, isso aqui vai estar dividido por 2, tá? 2. Então, aqui, ó, momento fretor máximo para as cargas uniformemente distribuídas será 200 vezes o L ao quadrado, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Ó, vai dar 200 vezes 25 dividido por 2, certo? Então, vai dar 200 vezes 25 dividido por 2, vai dar 2.500 quilogramas força metro, que é o momento fretor. Então, 500, 2.500, certo? Então, o momento fretor máximo total, né, vai ser 500 com mais 2.500, então nós vamos ter 3.000 quilograma força metro. Ok? Entenderam? Fácil? É trabalhoso.
Se vocês entenderem lá o comecinho, vai tudo bem. Sim? Tranquilo, Cíntia? Evelyn, tá entendendo, filha? Ô, prof, Vanessa? em alguma situação a carga Sim, ela pode ser que não esteja no centro? Sim, meu amor, eu falei isso sim. Eu vou mostrar para vocês. Tem outras situações sim. A prof, inclusive, vai fazer tarefa disso, mas eu vou mostrar para vocês aonde que está o cálculo, tá bom? Tá bom. Fala, Evelyn. Você ia falar com a prof? Diga. Entenderam direitinho? A Gabi foi embora? Gabi? Entendeu, Gabi? O Renan também não estou mais vendo. Sabrina, você tá aí, querida? Tô aqui, prof, eu tô aqui. Ah, então tá bom. Vocês podem. Ah, a Sabrina também tá aqui. Não, vocês... ele muda, né, a configuração e eu pego vocês. Não sei mais onde vocês estão, tá? Natália, entendeu, filha? Sim? Entendi, prof. Andréa? Alguma dúvida? Por hora, não. Por hora, não. Tudo 100%. Elas vão surgir nos exercícios. Ah, sim. A prof vai fazer um encaminhamento com vocês, tá? Mas, assim, se vocês entenderem aqui, depois nós vamos trocar a fórmula para cada uma das situações, viu, Vanessa? A gente vai trocar as situações, mas eu vou mostrar. Zilma, você tá entendendo, querida? Tá tranquilo para ti? Então tá. Então vamos lá. Então vamos mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente sai aqui com o dimensionamento da seção, tá? Então, vamos fazer aqui o cálculo direitinho, tá? Cadê aqui o nosso cálculo? Posso apagar? Vocês já notaram, queridos? Vou apagar aqui, tá? Então, a gente já tem o momento fletor máximo, tá? Que eu somei, né? O das cargas concentradas e das cargas uniformemente distribuídas. Aí, ó, eu vou voltar naquela nossa fórmula, né? Ó, momento fletor máximo, lembra que eu falei para vocês? É o quê? É a tensão admissível vezes o S, que é o nosso momento resistente, que é por onde a gente sai com o dimensionamento. Tô falando sozinha? Diga, Gabi. Não funcionou? Tá com algum problema? Então, tá entendendo, né? Tá bom, beleza. Então, qualquer coisa, chama a prof, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Como eu tenho uma informação dada em quilograma-força vezes o metro, tá? Eu vou transformar isso aqui em quilograma-força centímetro, tá? Então, assim, ó, vejam bem, se eu tivesse algo que fosse quilograma-força por metro, quando eu fosse calcular o quilograma-força em centímetro, eu teria que dividir, né, o valor do quilograma-força por 100 e achar para cada unidade de centímetro. Só que, na verdade, eu quero representar esse quilograma-força metro em centímetro, né? Eu não vou falar em metro, mas eu vou falar em centímetro. Por que que eu faço essa opção? Porque eu vou usar uma tensão admissível que está em centímetros quadrados. E por que que eu uso centímetro e não mantenho em metro, né? Porque vocês podem dizer assim, prof, vamos transformar o quilograma-força em centímetros quadrados, né? Os centímetros quadrados ali da tensão admissível para metro. Aí, assim, eu sempre faço para centímetro, por quê? Porque depois, a dimensão que eu quero achar fica mais fácil de ser entendida, porque ela vai dar em centímetro também. Então, assim, se eu for falar de uma situação de diâmetro, em centímetro, vocês têm mais a noção do tamanho.
Se eu for falar do lado de uma seção quadrada, em centímetro também fica mais fácil. Se eu for falar de uma seção retangular, base, altura em centímetro, vocês conseguem enxergar melhor do que eu ter um valor em metro que eu ainda tenho que transformar de volta, certo? Então, a prof sempre trabalha transforma aqui o quilograma força metro em quilograma força centímetro. Só que como eu vou ler, então, em quilograma força centímetro, né? Eu, em vez de dividir, eu vou multiplicar por 100. E, então, a leitura do que é quilograma força metro passa a ser lido em quilograma força centímetro, porque um metro tem 100 centímetros, né? Então, ele aparece uma representação maior numérica, mas ele é a mesma coisa. Só que eu estou falando inicialmente em quilograma força metro e depois eu falo em quilograma força centímetro, tá? Então, o que vai acontecer? Aquele 3.000 quilograma força metro, tá? Quilograma força metro, eu vou multiplicar por 100, então, quanto que vai dar? 3.000 vezes 100, ó, vou fazer minha calculadora. 3.000 vezes 100 vai dar 300.000 quilograma força centímetro, tá? Então, eu vou só mudar a notação da grandeza, né? Eu estava falando em quilograma força metro, e aí eu vou falar em quilogramas forças centímetro, tá? Certo? Vou fazer agora a nossa conta, ó. Então, aqui, ó, 300.000 vai ser igual à tensão admissível, que é 135, da nossa peroba, vezes o S. Vou isolar o S. O S vai ser 300.000 dividido por 135, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um S de... Vamos ver quanto vai dar? 300.000 dividido por 135, vai dar um número engraçado, ó. 2.222,22. O quê? Vamos ver no que vai ser dado? Isso aqui está em quilograma centímetro, né? Ó, vamos ver aqui no que vai ser dado. Olha, o que vai ser dado isso aqui? Eu tenho quilograma força vezes centímetros dividido por quilograma força por centímetros quadrados. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o quilograma força vezes centímetros aqui em cima e vou multiplicar por centímetros, vou virar ao contrário, né? Centímetro ao quadrado dividido por quilograma força. O que vai me possibilitar fazer uma simplificação, né? Olha lá. Eu vou cortar esse quilograma força com esse, e como eu tenho uma multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, o momento o momento resistente é dado em centímetros ao cubo. Entenderam de onde sai? Então, olha, o S aqui, o momento resistente, vai ser dado em centímetros cúbicos. Ficou claro para vocês? Sim. Tranquilo, né? Já anotaram? Posso fazer agora, encontrar finalmente o diâmetro da seção? Então, vou apagar aqui, ó. A prof vai apagar aqui, vocês anotaram? Sim. Então, tá. Então, vamos lá. Olha lá. Aí, ó, o S, a seção é circular. Então, o S vai ser o quê? Vai ser π vezes o diâmetro ao cubo sobre 32. Vocês lembram que a prof anotou para vocês? Lembra? Então, aqui, ó, o S vai ser 2.222,22, vai ser igual ao π, que nós vamos usar o π da calculadora, vezes o diâmetro ao quadrado sobre 32. Então, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos multiplicar esse valor por 32, dividir pelo... Não, d ao cubo, desculpa. D ao cubo. Dividir pelo π e extrair a raiz cúbica desse valor. Tá? Então, olha, 2.222,22 vezes o 32.
tá? Agora eu vou dividir pelo π. Então, eu vou fazer, diâmetro ao cubo vai dar 22.635,35, né? Diâmetro ao cubo. Então, o diâmetro vai ser a raiz cúbica de 22.635,35, que vai dar... Vocês têm raiz cúbica na calculadora, né? Vinte e 28,29 centímetros? Acharam esse valor? Sim, prof. Acharam, né? Então, esse será o diâmetro, lógico, né? A gente faz um diâmetro, um dimensionamento teórico, né? Então, a gente usa o arredondamento para a segunda casa, mas é lógico, né? Na prática, com certeza, esse nível, né, de detalhamento com duas casas vai ficar difícil, né? Então, a gente vai fazer um diâmetro aproximado disso, né? Um diâmetro com certeza maior, né? Então, em vez de 28,29, né? A gente consegue... Sabrina, você que trabalha bastante com madeira, a gente consegue aproximar para uma casa ou não? Na prática, não, né? É no mundo inteiro só, né? Normalmente, por exemplo, você vai comprar um pau roliço, né? Por exemplo, de eucalipto, para fazer isso aí. Quando é assim, roliço, como é que eu posso falar? Tu compra de 18 a 22, de 22 a 25, de 25 a 27, de 27 a 30. Tu não consegue comprar um de 28 exatamente, sabe? Eles que vendem por... Como é que eu posso falar isso? Mas, tipo Ele assim... não vai ser um número quebrado, né? Nós vamos ter que trabalhar com números inteiros, né? Esse nível de detalhamento a gente não consegue, né? Mas como eu falei, tu não compra um pau roliço de 28 centímetros, tu compra um de 27 a 30. Isso, claro, exatamente. Isso, exatamente, intervalos. Isso intervalo. mesmo. Obrigada, Amanda. Não vai conseguir. Então, assim, mas a gente tem que calcular, né? Então, assim, para saber em que classe nós vamos estar trabalhando, porque eu não vou conseguir trabalhar com esse nível de precisão, né? Mas no cálculo eu preciso desse nível de precisão, tá? Para a gente ter ideia do que está acontecendo, do que a gente está falando, né? Então, assim, e aí para eu definir qual é a classe em que esse valor se estabelece, tá? Então, vocês entenderam o cálculo? É bem fácil? O que vocês acharam? Tranquilo. Bem tranquilo, né, Natália? Então, assim, ó, tudo vai lá naquela parte teórica que a gente vai tendo que entender e vai amadurecendo e tal, e aí chega nos cálculos, né? Então, a gente tem que saber os valores que a gente vai, né, que vai competir aos apoios, que seriam os pilares, advindos dessa viga, e daí a gente tem que calcular exatamente o momento fletor máximo, né, que é o quê? Que é o conjunto do momento fletor resistente, né, o momento resistente da viga, que é aquele conjunto de resistências que ela tem que apresentar, na verdade, a resistência à flexão, que é simultaneamente resistir aos esforços de compressão mais os esforços de tração, e aí eu tenho o conjunto final, né, o momento fletor máximo, considerando também as informações externas, não só o que está atuando em cima da viga, né, por ela mesma, mas o ambiente em que ela está, o material do qual ela é feito. Então, isso tudo tem que ser conjugado. Por isso que eu calculo o momento fletor máximo total, que conjuga o quê? Que conjuga o momento resistente, que tem embutido aquela discussão toda das resistências, e a tensão admissível da madeira, né, a tensão admissível à fricção da madeira, que é um dado tabelado, né? Então, feito isso, a gente achou o diâmetro. E aí eu posso calcular a seção, né? Então, ó, lembra da seção circular? Vou apagar aqui para a gente lembrar, né? Ó, eu posso calcular qual é a seção circular, né? Então, a área é π vezes πd2 sobre 4, não é isso? A área da circunferência. Então, aqui, a área vai ser π
vezes o diâmetro ao quadrado, 28,29 ao quadrado, dividido por 4. Então, essa seção, né, mínima, seção, por isso que a gente chama de seção teórica, né? 28,29 ao quadrado, vezes o π, dividido por 4. Então, eu tenho uma seção teórica aqui de 628,57 centímetros quadrados. Correto? Então, eu tenho uma dimensão de diâmetro de 28,29, teórica, e uma seção teórica igual a isso. Né? Isso aqui é daquelas formas de geometria, né? Da área da circunferência. Vocês entenderam direitinho? Alguma dúvida? Angélica, você tá quietinha? Tá entendendo, filha? Tá? Tá entendendo? Oba! Então estão entendendo. Todo mundo, então, está entendendo. Graças a Deus. Então, vamos lá. Posso mostrar para vocês a tarefa? Vou comentar sobre a tarefa com vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se ela já está aqui para a gente compartilhar. Eu sempre abro tudo, deixo tudo aberto. Às vezes ele compartilha. Não. Ele caiu. Então, vamos lá. A nossa tarefa 1 das vigas é essa daqui. Lembrando que vocês têm que apresentar essa tarefa para a prof, né? Até segunda-feira da semana que vem, tá bem? Então, vamos lá. Opa, que grandão que ficou. Já estão vendo o compartilhamento? Sim. Ótimo. Então, aqui, ó. O primeiro exercício, olha, eu tenho uma viga de madeira, ela é apoiada, né, como eu falei para vocês, tem vão de 8 metros, né, o vão que ela vai vencer, e com uma carga concentrada na metade do vão. Então, é semelhante a esse exercício que nós fizemos aqui em sala. Então, existe ainda uma carga uniformemente distribuída por unidade de comprimento de 150 kgf por metro. Essa é a Q, né? Incluindo aqui o peso próprio da viga, sobre todo o vão. Então, supondo que a viga também seja de peroba rosa, como a gente tinha feito também para cá, simplesmente apoiada, eu quero que vocês calculem as reações de apoio, o momento fletor máximo, as dimensões teóricas da sua seção transversal, e aí eu quero que vocês considerem aqui base dessa seção de viga igual a H sobre 2, tá? E aí eu tenho a tensão admissível da peroba, que é 135 kgf por centímetro quadrado. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês o formulário. Olha. Ó, Vanessa, que você perguntou para a prof, tá? Então, aqui, ó. Nesse cantinho de cá, eu tenho aqui. A primeira forma que vocês veem, olha, é a representação. Por isso que eu mostro para vocês. É a representação da carga uniformemente distribuída, tá? Tem aqui o tipo de carga. Aí, olha, o momento fletor, tá? Momento fletor e a reação de apoio, tá? Q vezes L dividido por 2. Aí eu tenho o quê, ó? A carga concentrada, viu, Vanessa? Olha, ela está concentrada só no meio do vão, que é o que a gente já fez. Então, P vezes L dividido por 4. E a reação de apoio, P sobre 2. Agora, olhem aqui uma coisa. Quando eu tenho uma carga concentrada, uma única carga concentrada, e ela está disposta em qualquer ponto do vão, tá? Então, olha, aí, nesse caso, as reações de apoio terão valores diferentes. Então, assim, quem ficar mais perto da carga será responsabilizado por uma carga maior, vai ficar uma parte maior para ele. Então, como é que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que representar aqui para eu entender, ó. Se eu chamo aqui de reação de apoio A, reação de apoio B, então eu tenho aqui, ó, eu vou dar esse espacinho aqui, eu vou chamar de A, esse espacinho eu vou chamar de B. E quando eu vou calcular a reação de apoio, eu faço o valor cruzado, olha, eu faço a reação de apoio A, vai ser essa dimensão do B sobre L, e vou multiplicar pelo valor da carga. Da mesma forma, eu vou fazer o valor da reação de B, eu vou fazer esse espacinho de A, dividido pelo L, multiplicado pela carga.
tá? Então, assim, isso eu faço cruzado, né, para eu poder ter noção certinha de quanto cada um vai carregar. Então, assim, quando eu multiplico pelo espaçamento maior, que é o espaçamento Bzinho, né, para calcular a reação de apoio A, vocês vão ver que no cálculo eu vou achar um valor maior, que é o lógico, né? Quem está mais perto da carga carrega mais do que quem está mais longe, né? E aí, de forma análoga para a reação B, né? Então, é o Azinho dividido por L, né? Então, o menor espaçamento dividido por L, que é o espaço total, vezes a carga, tá? Então, quando eu faço cruzado, vocês vão perceber que eu tenho os valores reais, né? Quem está mais perto, mais carga, quem está mais longe, menos carga, tá? Aí, eu tenho outro cálculo aqui, ó. Então, eu tenho N cargas, mas essas N cargas aplicadas, concentradas, elas são de número par, tá? Então, eu tenho 4 cargas aqui. Aí, ó, igual a reação de apoio, eu vou multiplicar cada um dos valores de carga, vezes o número de cargas que eu tenho, dividido por 2, porque são 2 apoios. E o momento fletor máximo é a carga, multiplicado por esse espaçamentozinho entre elas, vezes o número de cargas que eu tenho, vezes o número de cargas mais 2, dividido por 8. Esse é o momento fletor. E aí, por último, quando eu tenho uma carga concentrada, mas ela é de número ímpar, tá? Então, de novo, olha, a reação de apoio vai ser o valor da carga multiplicado pelo número de cargas que eu tenho por 2, pelos 2 apoios. E aqui eu tenho, né, o momento fletor, eu tenho carga vezes o espaçamento entre elas, vezes o número de cargas que eu tenho, que é um número ímpar, mais 1, elevado ao quadrado sobre 8. Entendeu, Vanessa? Você tinha perguntado para a prof? Sim, entendi, prof. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então, para cada situação, a gente vai ter uma situação de cálculo diferente, tá? Bom, aí eu vou indicar para vocês como é que a gente vai calcular ali aquela dimensão teórica da seção transversal, né? Então, assim, ó, como é que a gente vai fazer? Eu vou descompartilhar aqui, eu vou mostrar a lousa para vocês de novo, tá? Então, vamos lá. Então, olhem lá. Ó, o que eu vou fazer, né? Eu falei para vocês que, né, no exercício da onda tarefa, né? Eu tenho base e altura. E eu pedi para vocês considerarem a base, aliás, a base, vou melhorar isso aqui. A base dessa minha viga vai ser igual a altura dividido por 2. Não é isso que estava anotado lá? Então, assim, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, quando eu for calcular o S da seção retangular, eu sei que é base vezes altura ao quadrado sobre 6. Não é isso que a gente tinha feito lá anteriormente? Ó, não é esse o cálculo que a gente faz para a estrutura retangular? Base, esse é o momento resistente, né? Altura ao quadrado sobre 6. É isso aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a base por H sobre 2, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu substituo, vai ficar assim, olha. Substituindo aqui, vai ser H vezes H ao quadrado, dividido por 2, que multiplica o 6, não é isso? Não passa a ser uma divisão? Então, isso aqui vai dar H ao cubo sobre 12, certo? E aí, você vai achar o valor de H, e como você sabe que o B é H sobre 2, eu aplico aqui e acho o valor de B. Vocês entenderam? Então, é só isso que muda, tá? Então, porque eu mandei vocês considerarem a base, a altura sobre 2. Se eu mudar essa relação, lógico que vai mudar isso aqui também, né? Não o momento resistente, mas a alteração em função da proporção que você fez entre base e altura. Mas eu indiquei para vocês fazerem base igual a altura sobre 2. Entenderam como vocês vão fazer?
Sim. E o restante é tudo semelhante, viu? Posso mostrar o outro? Vamos lá. Vamos ver se ele está aqui ainda, porque eu tinha fechado, não está aqui. Olha. O segundo exercício. Uma viga de madeira apoiada tem vão de 6,6 metros, com carga concentrada de 300 kg força, aplicadas a cada 1/3 do vão. Existe ainda uma carga uniforme distribuída de 100 kg forças, incluindo o peso próprio da viga, sobre todo o vão. E então determine as reações de apoio, o momento vetor máximo e as tensões teóricas de sua seção transversal. Aqui nós vamos considerar uma seção quadrada. E a madeira agora, ela é um pinho do Paraná, 87 kg forças por centímetro quadrado, de tensão admissível. Então, queridos, olha, entendam bem essa história. A cada 1/3. A cada 1/3. Então, vou fazer a representação aqui para vocês. Olha, como é que vai ser isso aqui, ó? Ó, então, vou apagar aqui, vou fazer essa segunda aqui, ó. Então, a interpretação do que a prof colocou lá. Vou fazer aqui, ó, a representação dos apoios, né? Aqui apoio A, aqui apoio B. Eu tenho 6,6 metros de vão, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma carga uniformemente distribuída aqui, tá? Que vocês têm lá, acho que é 100, né, no exercício, não lembro. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma carga concentrada disposta a cada 1/3 do vão. Então, assim, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Então, olha, o primeiro terço, eu tenho uma carga concentrada. O segundo terço, eu tenho uma carga concentrada. E o terceiro terço. Então, eu vou dividir em 3 partes iguais, né? 3 partes correspondendo a 1/3 cada uma. Sim? Então, na verdade, olha, o que que vai ter? Eu tenho 2 cargas P's, né, dispostas a cada 1/3 do vão. Entenderam o que que a prof falou? Ó, então, eu vou ter esse espaçamentinho aqui, A e A. Eu tenho 6,6, então eu tenho 2,2 metros aqui, 2,2 metros aqui e 2,2 metros aqui. Correto? Sim? Entenderam o que a prof falou? Tranquilo? Aham, ótimo. Então, ó, vou voltar aqui e compartilhar só para ler com vocês, tá? Então, vamos ver. É isso aqui que a prof falou, né? Ó. Então, quando eu for olhar aqui a fórmula que eu vou usar, como eu tenho 2 cargas e é um número par, então, ó, são essas as fórmulas que a prof vai usar, olha. Para calcular as reações de apoio, então, RA vai ser igual a RB, que vai ser o quê? A carga P vezes o número de cargas que eu tenho, que são 2, né? Dividido pelo quê? Pelo 2, que são 2 apoios, certo? Então, reação de apoio é igual, né? Sendo que eu tenho o P, que eu não sei qual é o valor de P. Deixa eu ver aqui. 300 kg força, né? Vai ser 300 kg força, vezes o número de cargas que eu tenho, que são 2, né? Dividido por 2. Essa é a reação de apoio. E aí eu tenho o número, o momento fletor máximo, né? Para as cargas concentradas de número par, né? Então, vamos olhar aqui, o momento fletor máximo para as cargas concentradas, né? Vai ser P, que multiplica A, que multiplica M, isso, que multiplica o N mais 2, dividido tudo isso por 8, tá? Que é da fórmula.
E o momento fletor para as cargas uniformemente distribuídas é sempre o mesmo, né? Uniformemente distribuídas. Aí tem lá, ó. A fórmula está aqui em cima, ó. Q vezes L, vezes L quadrado sobre 8. Isso. E o momento fletor, né? Esse aqui é para as cargas concentradas e para as cargas uniformemente distribuídas, vai ser Q vezes o L dividido por 2. Isso aqui reação de apoio, isso aqui momento fletor máximo. Vamos voltar com vocês aqui para vocês verem. Olhem lá. Então, é isso aqui. Aí a prof já colocou as formas que vocês vão usar. Para calcular as reações de apoio, considerando a carga uniformemente distribuída, tá? E considerando a carga concentrada, as cargas concentradas. Um momento fletor para o número par de cargas concentradas e um momento fletor para as cargas uniformemente distribuídas, que é sempre o mesmo valor, tá? Mesmo cálculo. Entenderam, queridos? Sim, prof. Tranquilo? Ah, que bom, Vanessa. Entendeu tudo, então. Então, conseguiu meu intento hoje. Todos entenderam? Ai, que bom. Fico bem feliz. Evelyn, minha flor, entendeu, querida? Cíntia. Renan, entendeu, filho? Tudo certo? Quem que eu enxergo mais? A Zilma? Tudo certo, Renan? Oba! Angélica? Sabrina, tudo bem, minha flor? Sim, prof. Tranquilo, né? Posso descer vocês? Vou descer vocês aqui, então. Então, tudo entendido? Conseguiram absorver toda a parte teórica e conseguem entender isso através dos exercícios, certo? Certo. Beleza. Então, assim, olha, vocês, por gentileza, então, façam esses exercícios que a prof deixou com vocês, tá? E aí envie para a prof até a segunda-feira da semana que vem, tá? E a semana que vem nós vamos trabalhar mais exercícios, tá? Para prepará-los bem para a nossa avaliação na outra semana. Tá. O que eu combinei com a outra turma, e eu vou mandar para vocês também, né? Então, assim, quando a gente for fazer a outra avaliação, a prof vai dar o tempo regulamentar para fazer a prova, e eu vou ampliar o tempo para vocês prepararem o material para mandar para mim, tá? Então, assim, vocês terão meia hora a mais do tempo regulamentar para conseguirem tirar foto, fazendo PDF, fazendo aquelas atividades que precisam ser feitas para vocês postarem para a prof, tá? Então, ó, a nossa prova vai das 9, né, o nosso horário até 10 para o meio-dia, né? E daí depois a gente ainda tem mais meia hora para vocês conseguirem fazer todas essas postagens, essas coisas. Fica melhor assim? Fica melhor, prof. Mais tranquilo, né, Natália? Isso, exatamente. A gente tem que sempre estar fazendo adequações, né? Então, assim, para vocês poderem fazer, e eu vou manter a prova síncrona, né? Por quê? Porque eu acho importante que vocês estejam comigo, porque se vocês têm dúvida, né, vocês tiram ali na hora, né? Então, eu acho terrível a gente ficar com dúvida e depois ficar e tal, e corre assim, corre assim. Então, vocês ficam comigo, né, que nem se nós estivéssemos na sala, né? E aí, a gente tem um tempo maior para vocês fazerem essas coisas que precisam ser feitas de postagem. Tá bem assim? Combinado? Combinado. E lógico, né, se acontecer algum problema, né, vocês caem na internet e nunca mais volte, essas coisas todas, então tudo isso é compreensível, né, e aí assim, se
eu tive um único caso na outra prova, da pessoa que não conseguia voltar nunca mais. Então, assim, aí segue exatamente a forma que acontece no presencial, né? Daí vocês entram em contato com a secretaria, né? E aí, para fazerem segunda chamada, daí vai ser na outra semana depois dessa prova, tá? Mas eu acredito que vai dar tudo certo, então vocês vão conseguir ir bem, se Deus quiser, e aí eu faço dessa forma. Combinado, então, queridos? Lembrando que se vocês tiverem dúvida na hora de fazer os exercícios também, vocês têm liberdade de me chamar, tá? E aí, assim, ó, não fiquem chateados, a prof sempre abre câmera quando a prof liga para vocês, tá? Por que a prof faz isso? Porque eu não consigo explicar se não for escrevendo para vocês, né? Então, assim, muitos de vocês querem que eu explique as coisas escrevendo no WhatsApp, por exemplo, né? E aí fica insólito, vocês não conseguem entender. Então, me permitam, se vocês precisarem, eu abro câmera com vocês para a gente poder explicar. Eu venho aqui, a gente explica. Normalmente eu estou aqui na cozinha, né? Aí eu explico para vocês direitinho aqui na louça, certo? E também, se vocês tiverem dúvida, aqueles que estão aqui em Curitibanos, né, que precisarem de tirar dúvida e quiserem fazer isso pessoalmente, também pode entrar em contato comigo, né, e aí eu posso receber aqui na minha casa, não tem problema nenhum, a gente cuida, né, ou então, se vocês quiserem, na UFSC também, isso aí é uma coisa particular de vocês. Mas, se vocês precisarem, vocês podem vir, a minha casa está aberta para vocês podem vir aqui, sim, para a gente conversar, tá bem? Prof, você vai corrigir esses últimos exercícios antes da próxima prova? Sim, sim. Vai ser um desespero, mas eu vou corrigir tudo antes. Tá, e aula de conversão. Pode falar. Assim, ó, se eu não conseguir corrigir, aí o que eu faço? Eu já tenho tudo, né? Agora eu já fiz todas as coisas, tudo corrigida. Tudo com. Então, assim, se eu não conseguir, vamos dizer, que eu não consiga corrigir, porque eu tenho os de vocês e tenho os de desenho também, e tem da outra turma, uma opção de coisa. Então, assim, se por acaso eu vi que eu não consigo corrigir, eu posto para vocês o gabarito, tá? Então, mas vocês vão fazendo direitinho. Mas se antes da prova não der tempo, alguma coisa, eu posto o gabarito e vocês olhem, tá bem? Semana que vem vai ter mais conteúdo ainda antes da prova? Não, querida, exercícios. Nós vamos trabalhar exercícios semana que vem, né? Tá? Eu tenho os exercícios aqui para a gente fazer juntos e também tem a tarefa, tá? Beleza, obrigada. E eu vou deixar também mais exercícios do conteúdo todo para vocês lá naqueles exercícios complementares também para vocês treinarem, né? Porque senão o perigo de você ficar com poucos exercícios é que você decora, né? E aí decorando você corre o risco de na hora da prova você ler mais ou menos e fazer aquilo que está decorado. Vicia. Isso mesmo, Gabriela. Esta é a palavra certa. Vocês ficam viciados e daí na hora da prova vocês leem mais ou menos e acham que é aquilo e vocês são derrotados, né, por aquele vício que acontece, né? Então a prof faz outros exercícios com vocês, mas igual assim, fica aberto para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, não só do conteúdo de Viga, mas outras coisas também, né, dos outros conteúdos, a prof está à disposição, sim, para a gente conversar, tá? E, de novo, não se preocupem com falta, não ficou assim, não ficou assado. Até o final do semestre, eu ainda faço uma nova busca, tudo, pego as planilhas todas, revejo tudo, para ver se tudo está certinho, e aí, se ficou alguma coisa de fora, a prof coloca, tá? Eu vou fazer isso novamente, né? Então, é mais fácil quando eu tenho a prova, né, física, quando as coisas são físicas. Mas, sendo nesse outro modelo, a gente vai cuidar da mesma forma. O critério, o cuidado vai ser o mesmo, assim como se nós estivéssemos fazendo da forma presencial. Fiquem bem tranquilos, tá bem? Algum outro questionamento, meus queridos? Tudo tranquilo? Tudo certo, né, Natália? Tudo beleza. Então tá.
Então, eu posso encerrar a gravação por hoje? Pode. Sim? Posso? Beleza, André. Tudo certo, meu filho? Tudo entendido? Tá tranquilo. Ai, que bom. Como eu falei antes, a dor de cabeça vem na hora de fazer as continhas. Ah, pois é. Mas fique tranquilo que... Não, e encontrar a lógica do que a professora pede e do que a gente está calculando, né? Sim. Então, assim, a prof fez bem passo a passo. Você viu que a prof pegou bem pontuado, assim, fizemos bem devagarinho, e aí vai ficar gravado, né? Então, vocês olhem a gravação, se vocês tiverem dúvida, né? E mesmo assim, André, se você tiver algum questionamento, alguma dúvida na hora de fazer as contas, chame a prof, tá? A gente conversa, tá bem? Tá ok. Então, tá. Então, o interesse maior, na verdade, é que vocês aprendam, né? Que vocês consigam entender e aprender. Senão, não adianta nada, né? Fazer só por constar não funciona, né? Eu não quero isso, né? Eu quero que vocês saiam sabendo, né? Até porque, né? Senão, como é que faz? Né? A minha responsabilidade com vocês é muito grande, viu? Então, olha, eu vou encerrar, então, a gravação por aqui. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus, tá? E qualquer coisa, chame a prof, tá bem? Já tá tudo postadinho para vocês, tá? Fiquem com Deus, viu, Amanda? Fiquem bem, viu, Gabriel? Ó, eu não enxergo o Gabriel aqui. Tchau, Angélica. Tchau, Scarlett. Beijo, Gabi. De nada, querida. A gente tá aqui para isso mesmo, né? Até. Tchau, Júlio.